Oi, Suemi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom, primeiramente, obrigado aqui por participar dos 10 anos da Question Pro. Então, eu queria fazer algumas perguntinhas aí para você sobre o uso da Question Pro, como você trabalha conosco, ok? Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite, fico muito feliz de participar. Vamos Legal. lá. Bom, eu queria entender hoje por qual motivo a Smart Fit decidiu adotar o painel online da Question Pro para realizar as pesquisas hoje que vocês fazem aí. Na verdade, não foi hoje, né, Rafa? Já tem algum tempo que a gente está trabalhando com painel, mas depois que a gente passou da pandemia, né, logo depois da volta, né, principalmente das academias, foi super importante que a gente voltasse a mapear o mercado, não só o mercado, mas os nossos clientes também, mas por conta das grandes alterações que aconteceram com a pandemia. E como a Smart Fit tem um foco em saúde, a gente sabia que existia um impacto muito grande. Então não bastava que a gente falasse só com os nossos clientes, a gente precisava sentir o quanto isso tinha impactado o mercado de forma geral, para voltar a compreender quais eram essas novas dores, quais eram as novas necessidades, até muito do receio, para que a gente pudesse atender quem estava em casa, né? Atender quem já tinha possivelmente até saído por conta do receio, e como é que a gente mostrava a importância que a Smart Fit dá em relação à saúde e toda essa segurança, né? Então foi muito importante a gente falar disso, principalmente por conta do pós-pandemia. Mas mesmo hoje, passado 3 anos do fim da pandemia, né, que a gente fala que terminou em 2021, a gente ainda tem esse impacto, principalmente para quem trabalha aí na área da saúde, né? Então, até hoje, a gente ainda vem mapeando diversos cenários que vieram desse impacto da pandemia. Mas nesse caso, vocês utilizam então a base de vocês hoje e você utiliza o painel para falar com não clientes ou também fala com clientes de vocês? A gente fala com os dois. É importante a gente sempre ter isso, é uma coisa que até é muito importante a gente falar por que, que a gente trabalha com o painel, né? Óbvio que a gente tem o óbvio que você fala assim, vou mapear o mercado, eu vou entender quais são as oportunidades que eu tenho, eu vou mapear tamanho, né, dessa oportunidade, vou mapear risco, mas uma das coisas muito importantes que a gente tem é a gente poder comparar, porque a gente pode perguntar diversas coisas para os nossos clientes, fazer um perfilamento, conversar com eles, mas algumas informações muito importantes, muito gerada a motivação, por que, que aquela pessoa está aqui e essa daqui não está, e elas são, por perfil, muito parecidas, né? O que é que faz essa diferença? E a gente só sabe dessa diferença quando a gente fala com quem não está aqui. Então, esse é uma das grandes, para a gente, pelo menos, da Smart Fit, esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente constantemente fala com o painel externo. E você acha que a base, quando você manda para a base de vocês, você sente que a base é um pouco enviesada ou não? Ou você utiliza o painel também por isso? Não, a nossa base, ela tem o viés de ser cliente, né? A gente, como a Smart Fit é muito grande, ela tem uma base muito grande, pelo próprio Question Pro, a gente faz esse perfilamento para que estatisticamente a gente não tenha nenhum enviesamento. Mas é claro que a gente está falando de pessoas que são clientes, né? De pessoas que estão aqui dentro, malhando, se exercitando na Smart Fit, que tem uma visão de academia de Smart Fit. Mas muitas vezes eu quero falar com quem não tem uma visão de academia, quem se exercita, mas não necessariamente na academia, né? Qual a diferença dessas pessoas para as pessoas que se exercitam em academia? Ou ainda, que preferem uma academia de bairro, né? Por que, que as pessoas preferem uma academia de bairro? Ou por que, que elas estão em uma outra rede de academia? Isso é muito importante para a gente, muito valoroso, até para a gente entender como a gente pode melhorar, onde a gente pode estar deixando a desejar, né? Onde a gente está mandando bem, que é importante a gente saber onde a gente está mandando bem também, Claro. né? Então, com certeza, assim, existe o viés da pessoa estar dentro da Smart Fit, mas não existe um viés de resposta em si. Agora, a base externa, ela vai destacar informações que às vezes a gente não pega com a nossa base, né? Muito de Legal. motivação e tal. Então, a gente usa muito essa comparação. Não, perfeito. E hoje, quais tipos de pesquisa a Smart Fit geralmente conduz utilizando o nosso painel, né? Então, você utiliza pesquisas para entender a marca. Qual tipo de pesquisa vocês utilizam hoje? Utilizando o painel externo, tá? É, hoje a gente trabalha tanto com pesquisas comportamentais, atitudinais, né? Então, tudo que se refere ali a comportamento e atitude, então a gente utiliza diversas metodologias,
Mas a gente também faz metodologias de marketing, como pricing, como análise de gap, como conjoint, tudo isso porque ela fecha um grande cenário, né? Quando a gente trabalha com a parte de experiência de usuário, ela não fica fixa em alguns tipos, né? Então a gente também faz até teste avaliativo, nós já fizemos, para principalmente por essa questão de comparativo que a gente faz muito, né? Então não é uma metodologia, a gente já utilizou diversas metodologias aqui. E existe alguma pesquisa que você utilizou a base de respondentes da Question Pro, assim, que fez uma mudança grande para vocês? Alguma coisa que vocês queriam lançar e vocês usaram a base nossa para fazer alguma mudança, questão de preço ou algo do gênero? Na verdade, não chegou a ser uma mudança, mas chegou a ser um balizamento, né, da gente compreender num novo serviço qual o preço que seria estipulado ali dentro para sentir, né, se aquilo estava confortável ou não. A gente já utilizou também a base de não clientes para compreender, eu acho que esse foi um dos maiores, a relação que as pessoas, como as pessoas viam nossos benefícios, né, quem está fora, e como as pessoas que vivenciam o benefício sentem ele efetivamente. E aí a gente conseguiu definir quais os benefícios que eles realmente eram importantes para as pessoas que estavam dentro, que estavam vivenciando ele, e qual é um outro que podia ser muito legal. Falar assim, pô, eu quero comprar por causa disso, mas na hora de viver esse benefício, ele ter a experiência, ele trazia até uma certa frustração. Então a gente fez ajustes nos planos com o tempo para compreendendo essa diferença, né, do que a pessoa que está de fora enxerga e o que está realmente vivenciando isso enxerga. Legal. E hoje, assim, o maior medo das pessoas que utilizam o painel online é como a gente garante a qualidade. Da nossa parte, a gente tem mais de 300 atributos para eu saber se é homem, se é mulher, onde mora, onde não mora. Mas o que que a Smart Fit hoje ela faz para garantir uma qualidade de respostas na parte de análise? O que vocês analisam para ver, poxa, essa pessoa respondeu, faz sentido. O que que vocês utilizam hoje de critério para validar as respostas obtidas pelo nosso painel? Depende um pouco da pesquisa que a gente está fazendo. É lógico que a gente tem essa pré-filtragem que a gente faz ali de questionário, a gente tem que fazer um perfilamento inicial, né? Geralmente demográfico a gente faz, mas a gente tem alguns perfilamentos que são muito específicos daqui. Apesar que a Smartfit é tão grande que ela quase tem um espelho Brasil, mas a gente faz esse perfilamento. Mas como a gente é uma empresa de saúde, a gente também faz um perfilamento nesse sentido também. Então, a depender da pesquisa, a gente compreende, a gente bloca as pessoas, por exemplo, por experiência em treino. A gente bloca as pessoas por tipo de treino que elas procuram, se é condicionamento físico, se é hipertrofia, se é perda de peso. Então, a gente consegue fazer uma pré-filtragem e ter volume ali, né, estipulado, que é bom a da cota, que a gente consegue estipular o mínimo que a gente vai ter daquela resposta, porque a gente sabe que a gente tem uma necessidade estatística ali para compreender esses recortes, né? Então, além disso, a gente utiliza, assim, alguns filtros que são próprios nossos para poder atingir os objetivos ali que a gente quer atingir. Legal. E hoje a Smart Fit ela está crescendo, né, na toda a América Latina. Vocês fazem esse tipo de pesquisa não só no Brasil, mas essa pesquisa também na Colômbia, México. Como que funciona? É o mesmo padrão que vocês utilizam no Brasil, as pesquisas que vocês fazem em outro país, ou você diferencia um pouco por questão de público? Hoje a gente tem 15 países, né? Então, a gente faz as pesquisas em todos os países. Algumas, elas têm que ser iguaizinhas para que a gente possa realmente fazer um comparativo entre os países. É muito importante, já que a gente tem um conhecimento de Brasil muito mais extenso, porque é mais tempo, né, de país. Mas sim, a gente faz com o mesmo padrão dentro das pesquisas, mas existem algumas questões que são específicas de cada país por conta do próprio serviço em si. A Smart Fit ela é igual em todos os lugares, mas a gente vai ter alguns detalhes, até de legislação, que vão mudar de país a país e a gente tem que fazer pequenas mudanças sim. Aí a gente faz essas alterações. Bom, eu queria agradecer muito aqui você participar desse bate-papo. Eu queria, se você quiser dar um feedback do seu uso da Question Pro, algo que você gosta muito, se você puder dar um feedback para a gente, é muito importante aqui. O que eu gosto bastante de poder utilizar é o volume de ferramenta que a gente tem, né? Então, dentro de uma. A gente sabe o quanto é complicado a gente ficar impactando o cliente. Então, se você, dentro de uma mesma pesquisa, já consegue captar coisas diferentes ali,
torna a pesquisa muito rica. Uma outra coisa é a possibilidade de recorte em análise, né? Então, eu consigo definir um mínimo de resposta para alguns perfis que eu tenho, e aí, quando eu vou analisar, eu consigo pegar essa minúcia com valor estatístico válido, né? Então, eu não posso falar assim, eu vou pegar e quantas pessoas vier ali de cada geração ou de cada idade, sem que eu tenha ali aquele mínimo e analisar. Então, por conta desses filtros que a gente consegue fazer, eu consigo fazer uma análise muito detalhada e cruzada. Então, eu consigo pegar detalhes demográficos com determinadas perguntas e que tem alguma outra determinada pergunta atrelada e dar volume estatístico para isso. Isso para a gente é o mais importante, né? Quando você faz essa análise cruzada, ela é uma das que são mais ricas. E porque senão você fica com um simples questionário muito quantitativo, muito simplificado, né? E aí você consegue atingir bastante resultado, chegando a poder, quando você parte para a parte qualitativa, por exemplo, se você estiver fazendo uma pesquisa que tem 2 fases, você já vai muito mais preparado e com perguntas já para compreender aquele pulo, né, que você tem que dar do gato ali para chegar na resposta que você precisa. Então, esse para mim é, com certeza, a melhor coisa é poder cruzar as respostas, poder fazer essa análise. Não, legal. Bom, Sueli, muito obrigado pela parceria de sempre, agradeço muito, tá bom?